E ele se tornou um cara... Pô, é o deputado que é mais resolutivo. O que eu chamo de resolutivo? Não apenas ele tem produtividade com relatórios, mas ele passa relatórios importantes, ele passa projetos importantes. Ou seja, o impacto do Kim na vida das pessoas é muito bom, é muito positivo. E ele ter conseguido... Pô, você tem essas bancadas de deputado, que são os deputados policiais, que dá muita audiência, sabe? Ah, sim. Dão muita audiência. Ele sempre elege o capitão não sei o quê, o coronel não sei das quantas, o tenente não sei o quê, o cabo blá blá blá. E aí é o japonês que joga videogame, que passa o projeto que endurece as penas. É o cara do videogame. E por que o ele cara... conseguiu agora? Porque ele é imagino bom que demais. ia ter muita resistência, né? No governo Lula. Imagina você passar um projeto Então, de segurança pública aumentando pena no governo Lula. É de olho na eleição, você acha? O governo Lula, obviamente, não gostaria de passar um projeto desses. Só que de olho na eleição, ele é obrigado a sancionar o projeto. Porque senão ia colar nele. Senão ia dar ruim. Ia falar, pô, você tá até no ano eleitoral defendendo o bandido? Mas o Lula vetou, inclusive, um trecho do projeto do Kim. Agora, todos os projetos que envolvem segurança, o governo do PT, ele tenta mitigar. Então, o Kim passou um projeto que ele é muito bom. Ele aumenta todas as penas para furto, roubo e receptação e também para crimes online. Até porque boa parte dos crimes do Brasil são cometidos na internet. Golpe contra idoso, o escândalo do INSS, em grande medida, é um grande esquema de golpe contra idoso. E você não tinha tipos penais que pegassem isso. Então, o que o Kim fez? Sabendo que ia haver uma sabotagem do Centrão, sabendo que haveria, vamos dizer, sabotagem de políticos à esquerda, ele conseguiu um projeto que aumentasse as penas por furto e roubo. Então, você aumenta a pena por furto e roubo, se for celular é agravante, se for a mão armada é agravante. Por quê? Aí entra a inteligência. Porque a maior parte dos assaltos são assaltos de celular no Brasil. As pessoas roubam carro, roubam casa, roubam carteira, roubam, mas o principal é o celular. Foi criada toda uma indústria para roubar celular aqui. Aqui você tem uma indústria. No centro de São Paulo, você tem, por exemplo, a máfia dos nigerianos que recebem esses celulares e aí vão mandar. Tem muita gente que vai falar, pô, hoje é verdade, eu já vi meu celular, depois o cara tem um iPhone, eu vi que ele tava lá, sei lá, na Nigéria, sabe? Por quê? Porque isso acontece. Outros vão pro Paraguai, então você construiu uma indústria. O menino que rouba o celular, ele já tá com aquele celular vendido. Ele já sabe para onde o celular vai. Então, esta lógica, que é por isso que o que inclui a receptação, essa lógica envolve um mercado sobre celulares. E isso ele ajudou a quebrar, porque agora que a pessoa é pega, o cara roubou um celular à mão armada, que é a maior parte dos casos de assalto no Brasil, que é o que mais aflige os brasileiros com segurança, esse cara vai preso. O policial não vai se sentir um inútil pegando o cara, levando pra delegacia e o delegado soltando. Porque, roubo à mão armada, com algum grau de violência, de um celular. O cara vai preso. Então, teve muita inteligência, teve um trabalho, teve perseverança, teve encheção de saco. Ele ficou enchendo o saco do Alcolumbre, ele ficou ligando pra senadores, ficou pressionando, e aí até que o Alcolumbre botou pra pautar no Senado e passou. Tinha passado já na Câmara, aí pautou, e aí foi pra sanção do Lula. Aí o que o Lula fez? Ele tirou um dos elementos, que aumentava também pena, mas ele sancionou. Aí ele sancionou e correu. Lula agora aumenta penas. Ele não aumentou, o PT não contribuiu em absolutamente nada pro projeto. E a Globo, inclusive, tirou o Kim. Ela falou, não, o governo aprova a lei. O governo não aprovou nada. O PT ficou tentando mitigar o projeto na Câmara e no Senado. O Lula que agora quer tentar tirar uma lasquinha desse assunto. Então, pouco importa. Assim, as pessoas que importam, elas sabem que é o projeto do Kim, a autoria do projeto do Kim. E esse cara é sensacional, cara. Esse cara tinha que ser multiplicado. Né? Por que todo policial, todo especialista em segurança pública vem aqui e reclama da audiência de custódia? Porque é um desses elementos, vamos dizer, mitigadores da aplicação da pena. Aí o cara leva, você tem audiência de custódia, você vai pegar um juiz que vai ser leniente, que não vai fazer a aplicação imediata da pena de prisão. Muitos falam, não, solta por esse motivo ou outro. E aí isso faz com que muitas pessoas que são reincidentes retornem pra rua e continuem cometendo crime. E aí você vai perpetuando um ciclo de impunidade. A gente precisa entender, assim, as pessoas que estão assistindo, a maior parte das pessoas que cometem crimes cometem de maneira reincidente. Não é que é aleatório. O Renan saiu, hoje eu vou roubar um celular. Não, são as mesmas pessoas. Você tem que entender, são as mesmas pessoas. E é isso, assim, Vilela, eu te falo. O cara é reincidente. Porque pra você ser bom em tudo na vida, você faz repetição. Você tá, acho que você tá no seu podcast mais de 2.000, 1835, né? Fora os especiais, dá mais de 2.000 episódios. Então você tem mais de 2.000 episódios. Então você ficou bom. É repetição. É repetição. Um ladrão também é repetição. Tá me comparando a um criminoso que rouba celular. Você entendeu, né, Aline?
Aos pouquinhos foi cara que chegando, rouba né? celular é tão bom quanto eu, porque pela repetição, assim como eu faço muito podcast, ele rouba muito celular. Entendi, Renan. Por isso que o Lenny já vai me punir no final. Exato. Já peguei já tô mais Mas eu entregando entendi. antes. O cara... Você vai ver a ficha do cara, o cara já foi preso ou foi pego, sei lá, 20, 30 vezes. Isso porque foi pego em algumas vezes, né? Exato. E aí tenta imaginar o policial que correu atrás dele. Se ele mata o cara, não tem uma assistência jurídica por parte da polícia, que vai responder um processo, que vai ter um promotor, às vezes um canalha de um promotor, querendo prender o policial, falando, teve excesso de força. Aí esse cara, tudo passando na cabeça dele, enquanto ele ganha um salário porcaria, pra ele pegar aquele vagabundo e saber que o vagabundo vai ser solto logo em seguida. E ele ainda vai tomar um chá de cadeira na delegacia. Então, se você for pegar todo o ciclo da experiência do policial no enfrentamento ao crime, o policial, pra topar ser um policial num cenário desse, o cara, ou ele é um herói, ou ele é muito louco. E eu acho que, na maior parte dos casos, ele é um herói. Porque o cara, pra manter a fé na farda, sabendo que tem todo esse sistema construído pra isso, é muito errado. Então, assim, tanto a audiência de custódia, o juiz de garantia, são todos instrumentos criados pra manter o criminoso na rua. E o criminoso é sempre o mesmo, porque ele é reincidente. O que a gente precisa fazer? Quando o cara é reincidente, aumentar bizarramente as penas. O cara entendeu assim, cara, se eu for pego pela segunda vez, eu vou ter, sabe, por um crime violento com a mão armada, mais de 35 anos de pena, 40 anos de pena, ele perdeu a vida dele foi desperdiçada. Ele tem que entender isso. E aí a gente tem que aumentar o policiamento, de modo a ele ter certeza de que não haverá impunidade. Ele tendo certeza que não haverá impunidade, ele faz um cálculo econômico, porque por mais que ele seja canalha, ele não é um imbecil completo. Dito isso, Vilela, falo aqui, porque não existe solução mágica. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos é um exemplo, que tem penas altas, o cara consegue ser um imbecil a ponto de saber que ele vai destruir a vida dele, mas ele vai lá e comete o crime. E aí ele vai ter que ir pra cadeia e vai ficar muito tempo na cadeia. E não vai dar pra ficar a moça dos direitos humanos, não, mas olha só, ele tá muito tempo... Ele optou. Se ele pegou uma arma, botou na cabeça de alguém e fez o seguinte julgamento, olha, você vive ou morre, dependendo da minha vontade. Este cara é um juiz da vida de outra pessoa. A gente nunca se toca, porque a gente, novamente, recapitulando o que eu falei no começo, a gente naturaliza o absurdo. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. O Brasil é um país que fala, veja só, ele só apontou a arma pra você, ele não bateu em você, ele não deu um tiro no teu pé. Vamos ver como isso é um absurdo tremendo. Né? E ele vai na audiência de custódia e solta, ele não matou ninguém. Olha, o bandido, pô, sai dessa. Como a gente vê, tem vídeos de audiência de custódia de juiz ou juíza. Olha só, você de novo aqui. É porque ele nunca teve uma arma apontada pra cara dele. Exato. Também, né? Quando o cara se coloca numa posição de poder em que você vive ou morre, dependendo da vontade dele, às vezes o cara tá louco de alguma droga, às vezes o cara tá... Às vezes é um moleque, um menor de idade. Toda a tua vida, todos os teus sonhos, todos os seus amigos, a sua mãe, o que o seu pai sonhou sobre você, tudo aquilo tá na mão daquele cara. Aquele cara tava decidindo ali, vou matar ou não você. Este cara, só de se colocar nessa posição, que é uma posição de juiz da tua vida, este cara, na minha visão, não pode sair da cadeia. Você se tornar o juiz da vida de outra pessoa, que é o assalto à mão armada, você tem que ser muito punido. Você tem que ser punido, assim, da maneira mais pesada possível. Porque ser um juiz da vida alheia e se colocar numa posição de deliberar se alguém vive ou morre, é uma das coisas mais autoritárias que existem. É de um autoritarismo, a ideia de que sua vida vale um celular e que se você não entregar, ou se você tremer a mão, o celular cair no chão e ele desconfia, ele dá um tiro em você, e a gente não se toca. Isso é muito absurdo. Países como, os Estados Unidos entendem isso. Puxou a arma, tá cometendo, você vai ficar muito tempo preso. A gente aqui, na audiência de custódia, mas não levou a óbito ninguém, ele nem atirou. Imagina, ter uma arma fria, usou essa arma fria pra assaltar alguém, cara, pra mim, se o policial viu, é tiro na cabeça, tem que matar. O cara tá se colocando nessa posição, ponto. Se ele se entregou, é muito tempo de cadeia. E ponto. E a gente tem que entender, porque, novamente, esse raciocínio que eu fiz com você, as pessoas não fazem. Que é a ideia da naturalização. Quando você fala de Bukele, quando você fala do prendeu, matou, a esquerda te coloca como direita, de extrema direita. E os bolsonaristas colocam você como esquerda. Renan, o que você é? O que o Missão é? Essa é uma pergunta que ela se torna cada vez mais difícil, porque eu tento sempre ser muito honesto e na resposta que eu quero dar. Ser meramente de direita, para boa parte dos brasileiros, significa gostar do Bolsonaro. E aí, mesmo tendo propostas muito mais enfáticas e muito mais duras do que, por exemplo, a dos candidatos de direita, como o Flávio, eles vão falar que eu sou esquerda porque eu não sou puxa-saco do sobrenome dele.
O esquerdista, veja, eles faziam caricaturas nos anos 90 falando que o Alckmin era nazista. Sim. Tem caricaturas, assim, se o Lênin quiser encontrar, vai ter meme na internet. Caricaturas do Latuf, do Alckmin andando com braçadeira nazista. Pra eles, qualquer um que discorda um pouquinho vira fascista, vira nazista. Então, é um tipo de ataque que não conta. O do bolsonarismo é um ataque que faz parte da ideia de que eles definem se você é ou não um inimigo. Olha, se você não tá com o Bolsonaro, você é inimigo, então você é um comunista. Isso é vazio. Então, se você estuda as nossas propostas, a ideia de lei e ordem, você vai falar que nós somos um grupo à direita. Ponto. É um grupo à direita. Qualquer classificação clássica, qualquer literatura. Se eu botar um professor sério de ciências políticas para estudar, ele vai falar, isso aqui é um grupo de direita. Beleza. Entretanto, a gente tem uma coisa aí, uma característica nossa, minha, do Kim, de todo o time. Nós somos criativos e nós procuramos soluções fora da caixa. Por exemplo, aquilo que eu falei para você no começo do programa sobre os prefeitos nos interiores do Brasil. Isso é um problema de esquerda ou de direita? Não dá pra saber. Eu não sei. Eu não sei se é um problema de esquerda ou de direita. É um problema. E qual a solução que eu tenho que trazer? Uma solução de esquerda ou de direita? Os problemas não são de esquerda e direita. A solução talvez passe por um pensamento, uma ideologia. Exato. Então, a solução que eu trouxe é uma solução que você vai encontrar alguns paralelos no Japão, outros na Inglaterra, Itália, e outros muito na China. Eu não tô ligando se a China é comunista, se o Japão é capitalista. Eu não tô ligando. Aí eu quero trazer a melhor proposta possível. E eu vou olhar com generosidade. Eu quero olhar a experiência chinesa de maneira generosa. Eu quero olhar o que Israel faz com startups de maneira generosa. Vou tomar nota. Eu vou olhar Botsuana. Botsuana tá ultrapassando o Brasil. Renda per capita, um monte de coisa. Pô, vou aprender com Botsuana. Vou aprender com Ruanda. Eu acho que é Kigali. Me corrijam aí. Acho que é Kigali a capital da Ruanda. Kigali tem programas de limpeza pública. Uma cidade mais bem cuidada do que as nossas. Kigali, os caras estão passando por guerra e tudo mais. Então eu vou aprender. Eu tô tomando aula aqui com os caras. Eu quero aprender com todo mundo e não importa se tem cor de esquerda ou cor de direita. Eu acho isso uma discussão idiota. Agora, em princípios valorativos, eu acredito no direito à vida, acredito em lei e ordem, acredito em direito de propriedade. Acho que o motor que induz a criação humana e a capacidade humana de se organizar e gerar riqueza é o indivíduo e é a organização, vamos dizer, privada entre indivíduos. Mas não nego a capacidade que o Estado tem de juntar as forças produtivas para a gente poder acelerar esse processo. Então, sendo essa pessoa, sim, dá para colocar que eu sou de direita, mas eu e o nosso time somos um grupo que imagina soluções e estuda essas soluções sem se preocupar com rótulos. Quem que é extrema-direita? Eu nem sei definir o que é extrema-direita. O que é extrema-direita? É um grupo, sei lá... hiper racista de algum país? Eu não sei colocar o que é um extremista de direita. Eu volto a colocar. Aqui eu sou qualificado pela esquerda por ser de extrema direita, porque eu não sou petista, porque eu simplesmente não defendo o Lula. Eu não sei qual é a classificação. Muitas classificações vão levar, por exemplo, o Putin a ser colocado como extrema direita. Muita gente na Europa fala que o Putin é de extrema direita. Agora o Putin é aliado do Lula. Aí ele vira um soberanista. Entendeu? Aí é um soberanista. Aí tá tudo bem. Então são esses critérios que eles são meio vagos. Eu não me guio por eles, eu acho isso perda de tempo. Em relação à política internacional, como que o Brasil vai se colocar nessa... Já curta, comenta e compartilha o vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever para mais vídeos como esse.